Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed. BTG Pactual e Itaú BBA compram Nubank. Nubank divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025 e foram excelentes. Estão consolidando uma estratégia que foi montada e, a princípio, os números financeiros estão corroborando que eles estão no caminho certo. Vamos analisar os resultados do Nubank aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos contar aqui rapidamente a estratégia que o Nubank vem executando desde a sua fundação, até para a gente entender como que essa estratégia está começando a se traduzir em números financeiros que está fazendo o BTG e o Itaú BBA apostarem que o Nubank tem bastante potencial de crescimento. Então vamos lá. Em 2014 a empresa nasceu e de 2014 até 2018 eles se preocuparam bastante em aumentar a base de usuários do seu cartão de crédito, que basicamente era o único produto financeiro que eles tinham. O que aconteceu? A partir de 2018, eles se tornaram um banco e aí eles começaram a agregar bastante produtos e serviços via aquisição ou parcerias estratégicas para quê? Para ter a principalidade das contas correntes dos seus usuários, ou seja, a conta do Nubank ser a principal conta que eles vão utilizar no dia a dia. A partir daí, a estratégia foi crescendo, foi sendo executada, a empresa foi crescendo e a empresa agora ela tem três frentes fundamentais. Primeiro, aumentar ainda mais a quantidade de serviços para pegar a base atual que o Nubank já conseguiu montar, que é gigantesca, para conseguir aumentar a receita por usuário. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, focar em alta renda, buscar clientes de alta renda que têm um ticket médio mais alto e vai trazer muito depósito para o banco para ele conseguir trabalhar esse dinheiro com um tempo um pouco mais longo. E a terceira alavanca é você pegar toda essa base, tanto os usuários atuais e também os de alta renda, e oferecer produtos de crédito, para você ganhar bastante margem financeira, que é o que todo banco utiliza como estratégia de aumento de rentabilidade. Só para vocês saberem, a mudança aqui de patamar do Nubank foi consolidada agora, em 2025, quando o Nubank se tornou, pela essa notícia aqui do dia 24 de janeiro de 2025, o terceiro maior banco em correntistas. Nubank passa Itaú em número de clientes e se torna terceiro maior banco do Brasil. Só perde para a Caixa Econômica, que tem mais ou menos uns 150 milhões de clientes, e o Bradesco, que tem algo em torno de 109, isso no final de 2024. O Nubank ele atingiu a marca de mais de 100 milhões de clientes, um pouco a mais que o Itaú, se tornando o terceiro maior banco. Então a base de clientes é gigantesca. Agora, eles divulgaram os resultados do segundo trimestre. Vamos dar uma olhada como que está a situação do Nubank, tanto em termos de correntistas, quanto em termos financeiros na execução da sua estratégia? Então vamos lá. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os resultados financeiros do segundo trimestre de 25. Então vamos começar com a receita. A receita cresceu 29% em relação ao segundo trimestre de 24, chegando a 3 bilhões 668 de dólar. O lucro bruto aumentou aqui de 1 bilhão 359 para 1 bilhão 548 e a margem bruta ela caiu um pouco de 48% para 42%. Estratégia de crescimento, trabalhar com uma margem um pouco menor, né? As despesas com provisões elas se mantiveram aqui em 4% e o lucro líquido da empresa ajustado passou de 562 milhões de dólares para 694. Então está aumentando receita, está aumentando o lucro bruto, está aumentando o lucro líquido. Métricas de clientes. Número de clientes, como eu mostrei para vocês, chegou a 122,7 aqui de clientes mundial, não só Brasil, né? Um aumento de base de 17%. Clientes ativos, 102,2, ou seja, uma taxa de atividade de 83%. Ou seja, quando você adquire clientes ativos, você de fato está fazendo esses clientes usarem os serviços que o Nubank oferece para eles. Então isso é importante até para você começar a se tornar o principal banco para esses clientes que você está adquirindo, né? Vamos pegar outras métricas aqui, ó. Volume de compras, 33,3 bilhões de dólares, um aumento aqui de 6% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E a receita média por cliente ativo, 12 dólares e 20 centavos contra 11 dólares e 20 centavos, né? Então aumentou $1 aqui na receita, aquela estratégia que eu falei para vocês, né? E o custo de servir, que é uma coisa impressionante aqui, por ser um banco digital, era 9 centavos de dólar aqui por usuário no segundo trimestre de 24, agora passou para 8 centavos. Né? Então o banco é extremamente eficiente em termos operacionais. Vamos dar uma olhada aqui agora na estratégia de crédito e também de depósitos.
Portfólio total de crédito, cartão de crédito e empréstimos, em bilhões, foi para 27,3 bilhões de dólares, um aumento de 44%. Então, o portfólio de crédito total aumentou bastante e os depósitos aumentaram 45%, de 25,2 bilhões de dólares para 36,6 bilhões, um aumento de 45%, um negócio sensacional. E o portfólio sujeito a ganho de juros, 15 bilhões e 700, um aumento de 59%, ou seja, a empresa está dando aquela acelerada nos produtos de crédito aqui para você aumentar o resultado financeiro do negócio, né? Vamos juntar tudo isso e ver o P&L? Então lá, no P&L, pessoal, vamos pegar o primeiro semestre para a gente ver aqui como que foi o ano até agora. A receita total passou de 5 bilhões 584 para 6 bilhões 916, um aumento expressivo. De onde que veio esse aumento? Tem duas linhas aqui. Receita de tarifas e comissões não aumentou muito, 921 milhões para 1 bilhão e 55. O que aumentou bastante? Aquela estratégia de crédito. Receita de juros e ganhos líquidos de perdas sobre instrumentos financeiros. Passou de 4 bilhões 663 para 5 bilhões 860. Tá? Então, o grande, né, crescimento de receita veio da parte de receita de juros. E aí você tem todos os custos e despesas aqui financeiras. O lucro bruto passou de 2 bilhões 540 para 2 bilhões 867. Eles aumentaram a eficiência operacional, diminuindo algumas linhas de despesas bem importantes. Por exemplo, suporte ao cliente era 313 milhões, foi para 312. Então, melhorou. Despesas gerais e administrativas era 652 milhões, foi para 631. Então, tudo que é suporte a cliente e G&A, tá? A empresa conseguiu até diminuir as suas despesas, aumentando a margem operacional. Despesa com marketing aumentou, e faz sentido porque a empresa está tentando adquirir clientes de alta renda, que você gasta um pouco mais aí com marketing, né? 94 milhões no primeiro semestre de 24 foi para 111 milhões. Ou seja, eles estão otimizando as despesas nas linhas corretas, estão, né, largando a mão e investindo um pouco mais para você executar aquela estratégia de crescimento de base. O que fez a empresa chegar num lucro líquido aqui de 1 bilhão 194 de dólares no primeiro semestre contra 866, ou seja, o primeiro semestre já passou de 1 bilhão de dólares de lucro líquido, né? Então a empresa está indo muito bem. Vamos pegar aqui algumas métricas operacionais para a gente conseguir ver um pouco da estratégia e dos números que a gente acabou de mostrar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Base de clientes do segundo trimestre de 21 até o segundo trimestre de 25 cresceu num CAGR de 31%, chegando aos 123 milhões de clientes aqui, sendo que 60% é Brasil, 13% México, 9% Colômbia. E o average revenue per user, né, que é o quanto que gasta ali cada cliente por mês, passou de 4 dólares no segundo trimestre de 21 para 12 dólares no segundo trimestre de 25, com um CAGR de 34%. Então você está aumentando a base e aumentando a receita aí por usuário. A receita ela cresceu num CAGR do segundo trimestre de 21 para o segundo trimestre de 25 de 85%, chegando aos 3 bilhões 668, como eu mostrei para vocês. E como a empresa está bem eficiente em termos operacionais, aumentou o lucro bruto, aumentou o lucro líquido também, como a gente já viu nos financials, né? Outra coisa que é interessante é que essa estratégia de aquisição de novos clientes, ela vai trazer uma perspectiva positiva. Eles mostram isso, mostrando aqui qual que é o aumento de gasto por cohorte, dependendo do tempo que eles ficam como clientes do Nubank. Quando você adquire um cliente, ele gasta 80 centavos de receita por mês, gera 80 centavos de receita por mês. Depois de 96 meses, ele já está gerando 27,3. Então, os clientes adquiridos estão conseguindo usufruir daquele monte de serviço que o Nubank está criando, está fazendo M&A ou parceria estratégica para oferecer para os clientes? Tá. Com certeza. Isso se reflete aqui, ó. No segundo trimestre de 24, o average revenue per user era 11 dólares e 20 centavos. Agora está 12 dólares e 20 centavos, né? Um crescimento de 18%. E o custo de servir cai, né? Era 90 centavos no segundo trimestre de 24 para 80 centavos aqui, uma queda de 3% aqui no custo de servir, até por causa dos benefícios de ser um banco digital e não ter todas aquelas despesas de um banco tradicional, né? Bora! Outra coisa que é interessante, aquela estratégia de crédito, o crédito vem aumentando, só que eles estão começando aqui a fazer uma composição um pouco melhor aqui na carteira de crédito, para quê? Para diminuir o risco de inadimplência. Empréstimo com garantia, que lá no primeiro trimestre de 24 representava 3% da carteira total, já representa 8%.
Tá? Empréstimo sem garantia, que era 20% da carteira total, está em 25%. E aí tem o cartão de crédito, que é ainda a alavanca principal, 77% no primeiro trimestre de 24, agora é 67% da carteira total. Então você vai mudando a composição da carteira, tentando aumentar bastante a composição de empréstimo com garantia, até para você reduzir o índice de inadimplência que todo banco precisa se preocupar. Né? Bom, o índice de inadimplência do Nubank, ele é um pouco mais alto, né, do que a média aí dos grandes bancos. Eu vou usar como benchmark aqui o Itaú. Então, ó, inadimplência de 15 a 90 dias está em 4,4%. Beleza. E acima de 90 dias está em 6,6%. Isso é bom ou ruim, Aracaki? Vamos dar uma olhada no Itaú? Ó como que o Itaú é bem melhor. O Itaú aqui de 15 a 90% está em 1,7%. E de acima de 90 dias está em 1,9, muito abaixo do Nubank, né? Mas como o Nubank ele é mais eficiente aqui em termos operacionais, ele consegue trabalhar com índice de inadimplência um pouco mais alto e mesmo assim consegue gerar resultados muito bons em termos de lucratividade líquida, né? Como eu mostrei para vocês. Então é uma estratégia do Nubank? É uma estratégia do Nubank, mas eles estão preocupados, obviamente, de estar com índice muito acima do Itaú, estão começando a mudar a composição da carteira para conseguir no tempo convergir os números de NPL deles, tanto de 15 até 90, acima de 90, para o dado aqui do Itaú, que é o benchmark aqui do setor financeiro, né? Bom, outra coisa que é interessante, a margem financeira. A margem financeira chegou aqui em 9,2%. É bom ou ruim isso, Aracaki? É ótimo, porque o Itaú também, né, divulgou 9,2% no segundo trimestre de 25. Aí você se pergunta, caramba, meu, mas se o índice de inadimplência é tão mais alto, por que a margem financeira é tão parecida aqui com o Itaú? Por causa da eficiência operacional que eles têm. Eles conseguem também focar em clientes onde o spread consegue ser um pouco mais alto que o do Itaú, mas o risco é um pouco mais alto. Então você trabalha com uma carteira de crédito com risco mais alto, mas vai controlando o índice de inadimplência aqui e vai aumentando a eficiência da análise de crédito, e aí você chega numa margem muito parecida com o Itaú. Olha que interessante, né? Então você foca aqui em produtos e clientes que têm um risco um pouco mais alto, com, né, um índice de inadimplência mais alto, mas vai controlando isso com os algoritmos de análise de crédito e também com a eficiência operacional da operação digital. Interessante isso, né? Bom, outra coisa que é interessante, o lucro líquido aqui da empresa vem aumentando e um dos índices que a gente utiliza para saber se uma empresa é muito boa em gestão de capital de terceiros é o ROE. Return on Equity. O Return on Equity ele mostra quanto que você gera de lucro líquido em relação a todo o capital dos sócios injetado na companhia, que pode ser via integralização de capital ou lucros acumulados dentro do balanço, né? O ROE chegou a 28% no segundo trimestre de 25. É bom isso? É ótimo, porque o do Itaú, que é um dos bancos mais eficientes do Brasil, no segundo trimestre de 25, quando você junta, né, o ROE do primeiro semestre, foi de 22,8%. 22,8% contra 28% aqui do Nubank, né? Vamos comparar com um banco que também está em ritmo de crescimento, que é o Banco Inter. O Banco Inter ele divulgou seus resultados para o mercado também. Gerou um ROE de 13,9%, que para um banco que está em crescimento não é um ROE ruim, tá? Então o mercado até gosta bastante do Banco Inter e entende que o ROE vai ser um pouco mais baixo por causa da estratégia de crescimento deles. O Nubank também está em estratégia de crescimento, mas ele consegue, por ser extremamente eficiente, chegar num ROE de 28%. Vamos comparar com o Bradesco? O Bradesco divulgou seus resultados do segundo trimestre e o ROE foi de 14,6%, um pouco acima do Banco Inter e muito abaixo do Itaú. Vamos pegar outro? Santander. O Santander ele divulgou seus resultados do segundo trimestre com um ROE médio aqui de 16%. Tá? E aí, 16% de ROE para um banco grande como o Santander Brasil também mostra que o Nubank está bem eficiente, né? E o Banco do Brasil, eu não preciso nem falar, né? O banco mais ineficiente que a gente tem no Brasil, na escala aqui comparável. O Banco do Brasil teve um trimestre horroroso, né? Tanto é que as ações despencaram. ROE foi de 8%, pessoal. 8% o Banco do Brasil. Então, se a gente comparar com os pares, os resultados do Nubank e a estratégia aqui está sendo bem executada e os resultados estão bem melhores aqui em relação aos principais concorrentes e são bem comparáveis com o banco mais eficiente que tem aqui no Brasil, o banco privado, que é o Itaú.
Agora a gente entra na notícia principal, porque os analistas aqui, tanto do BTG quanto do Itaú BBA, viram esses resultados que eu acabei de mostrar para vocês e estão falando que agora o negócio vai pegar. E vamos recomendar compra da ação, porque a ação vai subir. Vamos dar uma lida aqui na notícia? Então vamos lá, ó, pessoal. O resultado financeiro do Nubank no segundo trimestre, em que registrou um lucro líquido de 637 milhões de dólares, 5% acima do consenso de analistas da Bloomberg, marcou também uma mudança da visão do mercado do Itaú BBA e do BTG Pactual, que deram um upgrade para a ação do banco digital fundada por Davi Vélez. O Itaú BBA, que havia rebaixado o Nubank 9 meses atrás, mudou de ideia e passou para outperformance. O BTG Pactual, pela primeira vez desde o IPO do Banco Digital, em 2021, passou a recomendar a compra das ações. Então, eles gostaram bastante desses resultados, né? Abre aspas. Já vínhamos flertando com um upgrade há alguns meses. Em março, por exemplo, encerramos nossa recomendação de long em Inter versus short no Nubank, dentro do espaço dos bancos digitais, após a queda das ações do Nubank e depois dos resultados do quarto trimestre de 24, informa o relatório do BTG Pactual, assinado pelos analistas Eduardo, Ricardo e Tiago. Bom, basicamente o que eles estavam falando é melhor para banco digital você ter as ações do Banco Inter e você fazer uma operação short, ou seja, esperar que caia as ações do Nubank. Já desfizeram essa recomendação, agora estão long em Nubank também. Olha que coisa, né? O preço-alvo da ação para os próximos 12 meses, indicado pelo BTG, é de 18 dólares, valor 35% acima da cotação atual em Nova York, na casa de 13 dólares e 33 centavos aqui na terça-feira, dia 19 de agosto. O Itaú também enxerga esse mesmo preço para o papel do Nubank. Em relatório assinado por Pedro, Matheus e William, o banco enxerga uma fase de expansão nos cartões de crédito no Brasil, que vai ajudar a sustentar o crescimento junto com o amadurecimento do mercado de crédito consignado e de alta renda, que são aquelas estratégias que eu falei para vocês, né? Você adquire bastante base de correntista utilizando o cartão de crédito e depois vai oferecendo um monte de serviço e também a parte de crédito, controlando o índice de inadimplência pela qualidade da base de clientes que você vem adquirindo a partir de agora. Interessante, né? Vamos lá. Abre aspas. Com melhores projeções de NI, renda líquida de juros, é a margem financeira, e menor custo de risco, estamos revisando para cima nossa estimativa de lucro para 20% em 2025 e 21% em 2026. Nossa visão atualizada reflete esses ajustes positivos, expressando otimismo quanto à lucratividade e as perspectivas de longo prazo, completam os analistas do Itaú. O que eles enxergaram? Que a composição de crédito com garantia dentro da carteira total vem aumentando consistentemente cada trimestre, que vai reduzir o índice de inadimplência, melhorando a perspectiva futura dos resultados da companhia. Interessante, né? Na visão do BTG, a principal divergência apontada em relação aos que já demonstravam otimismo sobre o Nubank em 2023 e 2024 dizia ao mercado endereçável total dos principais produtos da fintech, como cartão de crédito, crédito pessoal sem garantia e financiamento via Pix. Então, basicamente, o que eles estavam enxergando era o seguinte: se você conseguir mudar um pouco do mix de clientes, não só focar em clientes de baixa renda, ir para média renda e alta renda, eventualmente a qualidade dos números vai melhorar, até porque você vai ter uma quantidade de depósitos muito maior, porque você está pegando clientes com renda mais alta, e também a qualidade do crédito que você oferece para esse tipo de clientes, diminuindo o índice de inadimplência, melhorando os resultados financeiros no médio e longo prazo. Interessante isso, não é? Para finalizar, abre aspas. O Nubank está entrando mais fundo no bolso dos clientes ao aumentar os limites de crédito. Olhando para 2026, nossos economistas esperam juros mais baixos, inflação menor e um leve aumento do desemprego. Também poderemos ver um reforço de renda para a população de média e baixa renda se as propostas de isenção de impostos de renda forem implementadas, fecha aspas, complementa aqui o Itaú na mesma linha do BTG. Então, o que eles
estão vendo é que ano que vem vai ser ano de eleição, então provavelmente o governo vai querer ganhar a eleição, vai fazer um monte de bondade, vai liberar dinheiro do mercado e esse dinheiro eventualmente pode ir para o Nubank e com essa estratégia muito bem estruturada, ela vai conseguir capturar boa parte desse dinheiro e aumentar bastante a rentabilidade dentro dessa estratégia aí que eu acabei de mencionar para vocês, né? No acumulado de 2025, as ações do Nubank registram valorização de 28,8% na Bolsa de Nova York. A companhia está avaliada em 64 bilhões de dólares. Então é bem interessante a gente entender um pouco como foi desenhada a estratégia do Nubank lá atrás, como ele executou nesses últimos tempos e qual que é o resultado hoje, no segundo trimestre de 25, dessa estratégia que eles montaram. A gente consegue ver ali um crescimento de base, um aumento de receita por usuário que eles montaram ali nesses últimos anos e agora estão entrando na linha de crédito, sendo extremamente conscientes que eles vão trabalhar com índice inadimplência um pouco mais alto, até porque a base que eles têm hoje tem um risco mais alto que comparado ali com o Itaú, por exemplo, mas eles têm uma estratégia de ir melhorando a estrutura da carteira de crédito total com crédito com garantia, o que vai melhorar também esse índice de inadimplência que está um pouco mais alto, melhorando os resultados futuros da companhia. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai acompanhando os resultados do Nubank aqui todo trimestre que ele for divulgando e a gente vai fazendo esse benchmark com os outros bancos aqui privados e até bancos semi-estatais aqui que a gente tem no mercado também, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.